seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. O exercício de cálculo que envolve uma integral de linha em um campo vetorial. Uma integral de linha que é a seguinte. Calcule a integral na curva C de menos y dx mais z dy mais 2x dz, onde C é uma hélice dada por r de t igual a cosseno ti mais seno tj mais t vezes k, com t variando de 0 até 2π. Bem, nós sabemos que uma integral de linha é uma integral do tipo uma integral numa curva C de f dr. E aí nós temos a transformação dessa integral a partir dessa forma para uma integral definida como um produto desse tipo, menos y dx mais z dy mais 2x dz, que acontece da seguinte forma. Lembra que dr, né, essa integral de f dr, é uma integral de f vezes. O que é o dr? Lembra que o r é uma função de t. Certo? Lembra, o R é a forma paramétrica da nossa curva. No nosso caso aqui, a nossa hélice, né? Nossa hélice é dada por um R de t, uma função vetorial em termos de t, que é o cosseno ti mais seno tj mais t vezes k, que pode ser representada da seguinte forma, né? O R de t é o x em termos de t vezes i, mais o y em termos de t vezes j, mais o z em termos de t vezes k. Esse seria o nosso R de t. Bem, como o R de t é uma função de t, o diferencial de R é a derivada de R em relação a t dt. Então, o diferencial de R aqui, o nosso dr, que é o que aparece aqui, né, na nossa integral de linha, ele é a derivada de R, o R' de t dt. Então nós podemos escrever isso na nossa integral da seguinte forma. Lembra que a derivada de R, o R' de t dt, é a derivada de R em relação a t. Então o nosso dr é a derivada de R, é a derivada de R em relação a t dt. Bem, o que é a derivada de R em relação a t? A derivada de R em relação a t é a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t, né? Então é o x', né? O x' de t, y' de t, z' de t. Nesse ponto aqui é que nós podemos começar a montar essa forma aqui da nossa integral de linha, né? Porque a derivada de R em relação a t é a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t, e o f, o nosso campo vetorial, né, é uma função, né, uma função f dx, y, z, que tem o m dx, y, z. Não, nosso f pode ser escrito dessa forma, né? Nosso f dx, y, z, que é o nosso campo vetorial, é um m dx, y, z vezes i, mais o n dx, y, z vezes j, mais o p dx, y, z vezes k. Então, se nós jogarmos a derivada, né, a derivada de R em relação a t, na sua forma vetorial, e o campo vetorial dessa forma aqui, nós vamos ter uma integral de uma curva C do f, que aqui pode ser escrito como MNP. Esse MNP é essa forma aqui resumida, vezes a derivada de R em relação a t, e aqui pode ser escrita dessa forma, né? Derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t,
Lembra? F dr dt dt vezes dt. E aí, a partir daqui nós tiramos, né, o que seria a nossa forma da nossa integral de linha, né? Então essa integral de linha seria, lembra que é um produto escalar, né? M vezes esse, N vezes esse, P vezes esse. Lembra que o dt aqui, ele vai simplificar com esse dt, então nós vamos ter aqui M dx, seria M vezes esse dt, dt corta dt, mais N dy, que é esse vezes esse dt, então dt corta, mais π dz. Essa aí seria a forma, né? Uma outra forma de escrever a nossa integral de linha. Bem, e para resolver isso, transforma tudo em termos de t. Joga tudo em termos de t. Lembra que o seu x, y, z, eles aparecem no seu r de t, né? O seu dx é a derivada de x em relação a t dt. O seu dy é a derivada de y em relação a t dt. Ou seja, você joga tudo em termos de t, com t variando de 0 a 2π. Com isso, nós podemos montar a seguinte integral, né? Então, essa integral de linha, ela vai ser uma integral de 0 até 2π, ou seja, uma integral definida em termos de t, né? De m em termos de t. O que é o m? No nosso caso aqui é o menos y. Mas quem que é o y em termos de t? Lembra que o y é o y de t vezes j, aqui no nosso r de t. Então o nosso y é o seno t. Então menos seno t vezes, bem, vezes quem? Vezes o diferencial de x. Mas quem que é o x, né? O nosso x é o x de t vezes i. Nosso x é o cosseno t. Então quem que é o diferencial de x? É a derivada de x em relação a t dt. Então a derivada de cosseno é menos seno, então vezes menos seno t dt. Então a nossa primeira parcela aqui já foi feita. Mais z de y. Quem que é o z? Lembra que é o z de t vezes k, então o z é t, então mais t vezes dy. Quem é o dy? Né? O nosso dy é o diferencial de y, que é o y de t vezes j, então é o diferencial de seno. Derivada de seno é cosseno, então cosseno t dt. Cosseno t dt. Mais 2x dz. Quem que é o x? Né? O x é o x em termos de t, nosso r de t, né? Então o x é o cosseno t, então 2 cosseno t, então mais 2 cosseno t dz. Quem que é o z? Né? O nosso z de t acompanha k, então o z é o t, derivada de t em relação a t é 1, então 1 vezes dt, próprio dt. Então nós temos aí a nossa, que vai ser igual a, nós temos aí a nossa integral todinha em termos de t. É a partir daí que nós vamos resolver e calcular o valor dessa integral de linha. Primeiro, dt é fator comum, né? Vamos começar a fazer as continhas, né? Então isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 2π, de seno vezes menos seno vezes menos seno, menos com menos a mais, então mais, seno vezes seno, seno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t, mais t cosseno t, mais t cosseno t, mais 2 cosseno t, mais 2 cosseno t. Perceba que o dt é fator comum, né? Então o nosso dt vai multiplicar toda essa expressão. Então o nosso trabalho agora é resolver essa integral definida, que é uma integral definida que envolve funções trigonométricas e diferentes tipos de integral. Aqui uma integral de potências de seno e cosseno, aqui uma integral por partes, nós vamos usar o dispositivo prático, e aqui uma integral de cosseno. Integral de cosseno é seno, né? A derivada de seno é cosseno, integral de cosseno é seno. Essa integralzinha aqui é fácil. Vamos ver como é que fica cada uma dessas integrais. Para achar aqui, né? Lembra, nós precisamos achar
a primitiva desta função, né, e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Vamos ver como é que fica. A primeira integral que nós vamos resolver é a integral de seno ao quadrado de t. Então nós vamos resolver primeiramente essa integral. A integral do seno ao quadrado de t dt. E nós vamos resolver usando formulazinhas de transformação. Nós vamos transformar o seno ao quadrado em uma expressão que não tem esse quadrado, usando a seguinte formulazinha, que sai lá do cosseno do arco duplo, cosseno de 2t. Lembra, cosseno de 2t, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então nós podemos isolar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado e achar formulazinhas que transformam expressões desse tipo, que contém quadrado, em expressões que não contêm quadrado. No caso do seno ao quadrado, o que nós temos? Que o seno ao quadrado de t, ele é igual a 1 menos o cosseno de 2t dividido por 2. Então, com essa formulazinha, que sai lá da trigonometria, né, no caso do cosseno do arco duplo, nós conseguimos transformar aquela integral nesta. Então, isso daqui é igual a... Isso aqui é igual a integral de 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt, que vai ser igual a meio, né? Meio vezes a integral de... Esse meio é constante, né? Lembra que tem aqui uma constante, 1 sobre 2, está multiplicando 1 menos cosseno de 2t. Tiramos essa constante da nossa integral. Então a integral que sobra aqui é a integral de 1 menos o cosseno de 2t, que vai ser igual a meio, que multiplica integral de 1 em relação a t é o próprio t, integral de cosseno é seno, só que lembra que aqui é 2t, nós fizemos uma mudança de variável, fizemos 2t igual a u, o du é 2dt, dt é du sobre 2, aparece uma divisão aí nessa conta, né? Então esse cosseno de 2t, a integral de cosseno é seno, então é o menos seno de 2t sobre 2 mais uma constante c. Então essa é a nossa primeira integral que nós temos aqui na nossa expressão, né? Vou usar isso para começar a montar a minha primitiva, né, dessa integral aqui. Então isso aqui vai ser igual a meio, que multiplica t menos seno de 2t sobre 2. Lembra que na nossa primitiva a constante c é igual a zero. Então nós fizemos a nossa primeira integral, uma integral de potências de seno e cosseno. Vamos para a segunda integral, essa integral aqui que é uma aplicação de integral por partes. Nesse caso nós temos o seguinte, a integral de t cosseno t dt. Lembra que integral por partes, né? Integral de u dv, isso é igual a u vezes v menos a integral de v du. Nós temos alguns detalhes aqui que permitem montar um dispositivo prático para resolver essa integral, né? Se você pegar aqui o seu u, perceba que você deriva, né? Calcula o diferencial de u. Se você pegar o seu v, você integra, né? Perceba que nós temos aí derivadas integrais. Então um dispositivo prático permite fazer o seguinte: se eu pegar, por exemplo, t, que tem derivadas fáceis, né? T, derivada de t em relação a t é 1, derivada de 1 em relação a t é 0. Pegar o cosseno t, lembra que aqui eu estou fazendo u igual a t, e o dv é o cosseno t dt. Não estou colocando dt aqui, não é necessário. Mas a integral de cosseno é o seno. E a integral de seno é menos cosseno. E aí nós multiplicamos, né? Lembra que é u vezes v. A integral de dv é v, então u vezes v
é esse, primeira parcela é positiva, menos a integral de v, que está aqui, de u, que é derivada, que é 1. Então, menos essa segunda parcela é negativa. E daqui nós tiramos o valor dessa integral, né, que é t vezes seno t, menos com menos a mais cosseno t, mais a constante c. Então essa aqui seria a integral de t cosseno t, que eu vou usar lá, né? Então mais, né? Mais integral de t cosseno t, que é t seno t, mais cosseno t, nossa constante c igual a zero, para montar o nosso teorema fundamental do cálculo. Vamos ver o 2 cosseno t. Integral de cosseno é seno. Então, integral de 2 cosseno é 2 seno. Então, mais 2 seno t, né? Tudo isso é a nossa primitiva no intervalo de 0 a 2π. A partir daí, nós vamos montar agora o nosso teorema fundamental do cálculo, fazendo f de b menos f de a. Vamos ver como é que fica. O que é o f de b? É essa expressão toda para t igual a 2π. Então, isso aqui vai ser igual a... Vamos fazer primeiro o f de b, né? O f de b vai ser... Vamos abrir aqui um colchete. Meio que multiplica f de b. Lembra que o f de b é t igual a 2π. Então, 2π... menos o seno de 2 vezes 2π, o seno de 4π sobre 2, mais t seno t, então 2π seno de 2π, mais cosseno t, mais cosseno de 2π, mais 2 vezes seno t, mais 2 vezes o seno de 2π. Então essa expressão toda aqui, né? Fecha aqui, nessa expressão toda, né? Meio que multiplica 2π, t, seno de 4π, seno de 2c sobre 2, mais t, 2π, seno de 2π, cosseno de 2π mais 2 seno de 2π. Então, essa expressão toda é o nosso f de b, menos o f de a. Agora menos, né? Vamos fazer agora o f de a. O que é o f de a? É o t igual a zero. Então, menos meio que multiplica t igual a zero, 0, menos o seno de 0 sobre 2, mais 0, seno de 0, mais cosseno de 0, mais 2 vezes seno de 0. Então toda essa expressão aqui é o nosso f de b menos f de a. Vamos começar a simplificar algumas coisas, né? 0 vezes alguma coisa é 0. Então 0 vezes seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1, eu não vou cortar. Agora o seno de 0 é 0, então 0 vezes 2 é 0. Se o seno de 0 é 0, 0 sobre 2 é 0, 0 menos 0 é 0, e meio vezes 0 é 0. Então essa aqui também desaparece. Então nessa parcela aqui ficou só o cosseno de 0. Aqui vai ficar, né? Lembra, o seno de 0 é 0, lembra do círculo trigonométrico, né? Seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de k vezes π, sendo k um número inteiro, é sempre igual a 0. Então, no nosso caso, o seno de 2π é 0, 0 vezes 2 é 0. Seno de 2π é 0, 0 vezes 2π é 0. Seno de 4π é 0, 0 sobre 2 é 0. Então vamos ver o que vai sobrar aqui na nossa continha. Na primeira parcela, meio, que multiplica, né? Meio que multiplica, aqui sobrou 2π, mais 0, mais o cosseno de 2π. 0, π, 2π, cosseno de 2π é 1, mais 1. Né? Menos cosseno de 0, que também é 1, menos 1.
Então, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1 cancela, meio vezes 2π também simplifica, e o resultado final da nossa integral de linha é π, que é o valor dessa integral de linha, certo? Perceba que tem um pouquinho de trabalho por causa das funções trigonométricas, mas é uma integral que nós conseguimos resolver transformando tudo em termos de t. Espero ter gostado da resolução, ter entendido a resolução. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.